Galera, hoje a gente vai falar de um dos processadores mais relevantes para o pessoal querendo montar um bom PC custo-benefício para games. Este aqui é o Core i5 13400. Deixa eu já deixar meu agradecimento aqui para o Kabum pelo envio dessa unidade de testes e pela parceria. Então, graças ao envio deles, nós temos aqui uma unidade de testes. O Kabum mandou pra gente e agora a gente vai testar e poder mostrar a performance para vocês que estão de olho nesse processador. E o 13400, ou especialmente os Core i5 Final 400, costumam ser algumas das linhas mais importantes de processadores, porque é normalmente onde a gente tem o custo-benefício dentro do line-up de processadores Intel Core. É aquela galera que quer um bom balanço entre quanto eles vão gastar e o nível de performance que vão receber em contrapartida. E este é o representante dessa linha na 13ª geração Core. Então, nesse vídeo nós vamos falar dos nossos testes, o que muda nessa geração de processadores e como fica a disputa com a AMD. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido, em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Se você está de olho nesse processador, é possível que você esteja, na verdade, de olho em um upgrade na sua máquina. E nós podemos te ajudar com isso. Na descrição desse vídeo nós temos um link em que você pode entrar nos grupos de WhatsApp e Telegram do Adrenaline. E lá a gente manda as melhores ofertas que a gente encontra em múltiplos varejistas, de múltiplos tipos de produto, para você ficar de olho nos melhores preços e melhores produtos que andam aparecendo por aí. E quem sabe fazer um upgrade gastando menos. Então dá uma olhadinha, o link está na descrição desse vídeo. Bom, antes de a gente trazer os nossos resultados, vamos explicar um pouquinho do que muda no 13400 versus seus antecessores, como o Core i5 12400. Na 12ª geração Alder Lake, o Final 400 dos processadores Intel foi um dos que não recebeu muito carinho. Foi o 12100 e o 12400 foram dois modelos que não receberam núcleos de eficiência, que são aqueles núcleos adicionais que foram introduzidos com a arquitetura híbrida dos Alder Lake. Isso muda na 13ª geração, porque a Intel foi lá e dobrou o número de núcleos de eficiência em toda a linha, e em linhas que não tinham, como era o caso da linha 400, ele passou a ganhar 4 núcleos de eficiência. Então agora, além da configuração de 6 núcleos e 12 threads de performance, nós temos mais 4 núcleos e 4 threads na arquitetura híbrida com núcleos de eficiência. Esses núcleos de eficiência são especialmente bons para, falando agora no desktop, quando você quer multitasking, quando você quer paralelismo, quando você tem aqueles aplicativos que usam múltiplos núcleos e múltiplos threads muito bem. Então, isso vai ser bem-vindo, especialmente na parte da bateria profissional. Para games, esse impacto é um pouquinho mais limitado, mas a gente já vai comentar os resultados disso mais para frente. Para games, o que nós temos na parte da arquitetura que é relevante é a troca do Alder Lake para o Raptor Lake. Então, em frequências, o 13400 não ganhou um boost muito grande comparado com o 12400. Então, nessa especificação, esses dois processadores estão mais parecidos. O que muda são outras características, como, por exemplo, o aumento do cache de nível 2. Isso é muito útil para o caso do 13400, porque mais cache indica menos latência, menos comunicação com as memórias, menos latência quer dizer mais FPS na tela. Então nós temos alguns ganhos de performance em games graças a essa nova arquitetura Raptor Lake, mesmo não tendo os ganhos expressivos na parte de frequências de operação dos núcleos, na base e no boost. Bom, vamos lá comentar dos nossos resultados. Então, começando com a nossa bateria de testes, mirando primeiro na parte de aplicações de uso profissional. No Blender nós temos um cenário em que 13400 ele fica consideravelmente atrás do 13600K, então nós vemos uma vantagem de 35% em favor do 13600K, tanto por causa das frequências mais altas do 13600K, quanto pelo maior número de núcleos e threads. Na disputa versus AMD, em que ele briga aí com o 7600X e o Ryzen 5 7600, o 13400 performou parecido com o 7600X e conseguiu abrir uma vantagem de uns 15% sobre o Ryzen 5 7600. E a diferença versus o Core i3 13100 é bastante grande, justamente por conta dessa mudança de uma quantidade maior de núcleos e threads bem grande entre esses dois modelos. Tem mais núcleos de eficiência e tem mais núcleos de performance, ambas as coisas. Versus o 12400, a vantagem do 13400 é baseada principalmente em cima dos núcleos adicionais de eficiência. Então nós temos 4 núcleos e 4 threads a mais, isso faz a diferença no Blender. Cinebench em single thread, a gente vê o 13400 performando muito parecido com o Ryzen 5 7600. Então eles estão basicamente na mesma balada, enquanto que o 13600 ele abre uma vantagem aí de uns 12% em single thread, isso é uma boa vantagem. Agora, indo para o multithread, a gente percebe como, nesse cenário, o 13400 ele briga bem com o Ryzen 5 7600, com os dois basicamente empatados, só que o Core i5 13600K abre 50% de vantagem. Então, nós temos uma vantagem bastante grande
Para o modelo 13600K, 50% ganho de performance é realmente uma variação grande. E mesmo tendo aí uma questão de núcleos comparado com os Ryzen da série anterior, o Ryzen 7 5700X e o 5800X3D, ele também consegue abrir uma vantagem nessa aplicação, uns 20% sobre o 5700X e uma vantagem não tão grande, mas uns 7% sobre o 5800X3D. Dando agora uma olhada na renderização no X264 em Full HD, 7600 e o Core i5 13400 performam basicamente na mesma balada, uma diferença de apenas 5%, e também o 13400 não fica longe do 7600X, ele acaba se situando entre os dois modelos Ryzen 5 da série 7000 nesse gráfico, e performa parecido com o 5800 X3D. Aqui a gente vê de novo uma vantagem grande para o Core i5 13600K, com uma vantagem de 40%. Ok, saindo do território onde mais núcleos fazem a diferença, vamos dar uma olhada em games. Aqui quem vai fazer a diferença é a maior quantidade de cache nível 2 e algumas melhorias da arquitetura Raptor Lake. Começando com Assassin's Creed, nós temos uma diferença grande entre o 13400 e os processadores AMD Ryzen, os 7600 e 7600X. Nós temos quase 30% de vantagem no caso do Core i5 13400 versus esses modelos, chega a superar os 30% a diferença entre eles. E o 13600 também tem uma vantagem grande, ele tem 28% de vantagem sobre o 13400. Aqui o Core i5 inclusive performou bem parecido com o Core i3 13100. Aqui foi realmente um resultado ruim comparado com não sendo muito melhor que o Core i3 e também não chegando perto dos Ryzen 7000 rivais e nem do 13600K. Detalhe, esse teste foi em HD. Aqui a gente costuma testar nesse nível de performance porque é mais interessante que a 4090 faça os quadros muito rápido e isso force o gargalo ser o tempo do processador e não da placa de vídeo. A gente quer testar a performance dos processadores e não saber quanto tempo a 4090 leva para fazer um quadro, para a gente ter uma análise da 4090 em 4K, para vocês verem isso. Call of Duty, novamente na resolução HD, para forçar o gargalo ao máximo em processador. Nós temos aqui um cenário em que agora sim o Core i5 abriu muita vantagem sobre o Core i3 13100, então nós temos uma vantagem aí quase dobrando a performance, mas não é uma vantagem tão impressionante versus o 12400. Então, em games, não, diferente do que a gente vê na bancada profissional, que o 13400 abria mais vantagem sobre o 12400 por ter mais núcleos, em games a diferença não é tão perceptível assim. Já versus 7600, agora a coisa fica mais complicada para ele. Então, 7600 e 7600X abrem chegam aí a 45% de vantagem sobre ele. E até mesmo o processador Ryzen 7 5700X também abre 35% de vantagem. É interessante a gente comentar do Ryzen 7 5700X, porque ele tem um preço que rivaliza com esses caras. Então esse processador de mais núcleos e mais threads da geração anterior, um octa-core, ele às vezes fica na mesma balada de preços que o 13400. E por fim, o 13600K abre uma vantagem de 50%. É uma variação na taxa de quadros bastante alta. Olhando agora Counter-Strike, nós temos o 13400 abrindo uma vantagem de uns 20% sobre o Core i3 e mais uma vez ficando atrás do 5700X, né, o processador Ryzen 7 da geração anterior, e ficando uns bons 30% atrás da balada do Ryzen 5 7600 e o Ryzen 5 7600X. Então, novamente nós temos uma vantagem perceptível, o 7600 inclusive abre até mais, ele chega aí a uns bons 50% de vantagem. Cyberpunk 2077 é um cenário em que a gente vê o 3D Cache brilhar muito, então isso dá uma performance altíssima para o 5800 X3D, por exemplo. E normalmente a Intel ficava na frente, mas nesse cenário isso acabou não se replicando. O 13400 ele é novamente uns 20% mais rápido que o Core i3 13100, não performa tão melhor que o 12400, então realmente a diferença de geração do 12 para o 13400 não é tão grande. Em compensação, a AMD abre uns 15% com o Ryzen 5 7600X, Ryzen 5 7600, abrindo quase 30% lá com o Ryzen 5 7600X. E por fim, no Fórmula 1 2022, mais uma vez, nós vemos um cenário parecido em que o Core i5 ele fica uns 20% a 30% atrás do Ryzen 5 7600 e 7600X e também fica 30% atrás do Core i5 13600K. Começando os testes em Cyberpunk, a gente rodou ele naquele trecho do mercado que é o mais pesado do jogo para processador, é bem difícil ele entregar uma boa estabilidade, e a gente conseguiu manter acima dos 60 FPS. Em algum momento chegou a cair para praticamente 60 FPS, mas o Core i5 conseguiu manter com uma boa taxa de quadros e também um nível aceitável de estabilidade. Como eu disse, é difícil rodar estável esse trecho de Cyberpunk e o Core i5 consegue entregar isso.
CSGO, um jogo que a gente está focando em altíssimas taxas de quadros, obviamente nós temos um gameplay nos nossos testes que oscila entre os 250 aos 300 FPS. Ele é um processador que não tem clocks tão altos quanto o restante da linha, especialmente os modelos com final K, então para quem quiser buscar uma taxa de quadro superior a essa, vai precisar buscar esses modelos, mas já entrega um nível bastante satisfatório para jogar o CS. Tem Sons of the Forest, um jogo bastante física, um mapa bastante grande, também uma otimização ainda discutível. Nós temos um gameplay que está praticamente o tempo todo a 80 FPS ou mais, e a gente chega a ter um stuttering ou outro, localizado mais por conta de carregamento de mapa, mas realmente ele segurou legal esse game, conseguindo entregar uma taxa de quadros aí bem próxima dos 100 quadros. Hogwarts Legacy a gente tem mais de 100 FPS em locais mais fechados, como por exemplo andando pelo castelo de Hogwarts, mas na parte externa, que costuma pesar um pouquinho mais, a gente ainda tem uma boa taxa de quadros, ainda entregando algo em torno de uns 80 FPS. Marvel's Spider-Man, mesmo com a gente habilitando o Ray Tracing, nós conseguimos ir se deslocando rapidamente pela cidade, né, trazendo bastante trabalho de carregamento para o processador. O Core i5 entregou uma estabilidade legal, então raramente tivemos stutterings e a taxa de quadros oscilou próximo da casa dos 100 FPS, então ele tem margem para encarar nessa taxa de quadros. Warzone 2, jogo também recheado de jogadores no mapa, nós temos aí uma margem acima dos 100 FPS em boa parte do tempo e também bastante estabilidade nos quadros. É um game que é bastante exigente em CPU e o resultado final é sim uma taxa de quadros aceitável e uma boa performance para quem está querendo jogar Warzone 2. PUBG também entregou uma taxa de quadros acima dos 100 FPS e uma estabilidade aceitável até mesmo nessa captura que a gente está fazendo com muito jogador caindo no mesmo lugar. Esse é um dos momentos que o processador começa a chorar quando você tem muitos players próximos e mesmo assim ele conseguiu rodar com uma boa estabilidade esse trecho, um outro stuttering só de carregamento quando você está se aproximando da cidade e tem que carregar os modelos. E por fim, o Battlefield 2042 mostra que o i5 realmente é o cara dos 100 FPS, então ele entrega mais ou menos essa taxa de quadros com uma leve margem acima disso, então ele consegue manter principalmente um bom tempo de quadro, mesmo com vários jogadores e um mapa bastante amplo, você vê que o frame time não vai oscilar em excesso, vai conseguir manter uma boa regularidade e um gameplay confortável. Nesses nossos testes nós usamos uma bancada Z790 Aorus Master e fizemos a configuração tanto com DDR4, na configuração de 3200 MTS, que é a configuração padrão da Intel para esse processador, quanto também o DDR5 em 4800 MTS, ambos performaram bastante próximos, então se você vai optar por DDR4 ou DDR5, em geral a gente está tendo resultados, pelo menos usando de baliza a configuração padrão da Intel, tem performado esses processadores de forma parecida. Bom, o que nos traz então agora para a conclusão? O Final 400 dos processadores sempre foram uma referência de custo-benefício. Então, por exemplo, é o caso do 10400, 11400, a 11ª geração não foi tão forte assim, mas novamente o 12400 foi outra referência de desempenho. 13400 ele melhora pouco sobre o 12400F quando o assunto é games, porque nós temos só as evoluções da geração Raptor Lake, mas mesmo assim não temos frequências muito mais altas, temos mais a questão do cache influenciando, então ele não é tão melhor que o 12400, custando mais caro que ele. Nesse caso, o custo-benefício ainda está em favor do 12400. Então se você está querendo montar uma máquina custo-benefício para jogar, o Core i5 12400 da geração anterior ainda é uma relação entre preço e performance mais interessante que o 13400. Ele abre um pouco mais de vantagem quando o assunto é aplicações profissionais, justamente por ele ter ganhado 4 núcleos de eficiência e 4 threads adicionais. Mas em games ele não está performando tão melhor que o seu antecessor e está trazendo um custo mais alto. Isso põe um cenário em que acaba fazendo mais sentido você gastar mais de vez. Você realmente, se você está querendo mais performance, não é o 13400 o próximo degrau. Depois do 12400 eu indicaria você ir de vez para o 13600K. Enquanto você sai aqui da faixa de uns R$ 1.600 mais ou menos com esse modelo para os R$ 2.000, então nós temos aí um incremento respeitável de custo, aí mais 20, 30% de incremento de custo. Você está saindo do processador que está ali na meiuca, está no segmento intermediário e vai direto para um processador que briga com os mais rápidos do mercado. Então o Core i5 13600K em nossos testes, ele fica na mesma balada que os 13700K, que os 13900K, ele também não fica longe dos AMD Ryzen 7000X, então ele fica ali no nível de um 7800X, de um 7900X, ele performa muito parecido com esses caras, custando uma diferença de preço que não é tão grande assim, se você pensar que você decidiu ir até o 13400. Então acho mais interessante ou você parar no custo-benefício do 12400 ou partir de vez para o 13600K. No segmento de preço que ele está inserido, eu acho que a AMD tem opções mais competentes, especialmente quando a plataforma M5 der uma barateada, então as mainboards M5 e o DDR5 custarem menos,
faz mais sentido você comprar um Ryzen 5 7600 do que pegar o 13400 para jogar. E na verdade, até a plataforma anterior da AMD, com caras como o Ryzen 7 5700X, o Ryzen 7 5800 X3D e às vezes até o Ryzen 5 5600X meio que rela nesse cara aqui. Então, acho que hoje a linha 400 da 13ª geração Core não é um custo-benefício tão forte como foi as gerações anteriores. Vale mais a pena ou você economizar mais de vez, pegando um Ryzen 5 da socket M4, comprando um Core i5 2400, ou chuta o balde de vez e pega o Core i5 13600K. O Core i5 13600, o Core i5 da 13ª geração final K, ele tem tantos núcleos e threads quanto o Core i7 das gerações anteriores, tem muita performance por núcleo por thread, frequências altas de operação, ele realmente sai muito bem, tanto em games quanto em aplicações profissionais, então talvez está valendo a pena gastar esses R$500 a mais. Galera, para mais detalhes desse vídeo você consegue ver todos os processadores que a gente testou, todos os testes que a gente rodou, tudo isso em mais detalhes da nossa análise completa que está no link na descrição desse vídeo. E a gente se vê numa próxima, galera. Tchau, tchau!